Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a Eucaristia deste fim de semana em que celebramos o batismo do Senhor. Jesus foi ter com João para ser batizado e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba e apresentou-o ao mundo, disse quem ele era. E é este Jesus, é este sacramento do batismo que nós este fim de semana celebramos e nos alegramos de ter recebido com os nossos familiares e lembramos a todos aqueles que nos acompanharam à pia batismal e que já não estão connosco, muitos deles. Também vamos rezar nesta Eucaristia por Carlos e Laurinda Evaristo e também Manuel Carquês, e enviar uma saudação para quem está em casa, sobretudo os doentes que nos estão a acompanhar, e agradecer, porque estamos poucos, estamos cerca de 10 na igreja, e certamente muita gente gostaria de estar aqui conosco, mas não pode, as regras são estas, e portanto agradecemos também a todos aqueles que estão em casa e que gostariam de estar, e que também gostariam de estar noutras igrejas a celebrar este mistério do batismo de Jesus Cristo, este dom grandioso do batismo de Cristo, e portanto muito obrigado por fazermos este sacrifício a favor de toda a comunidade. E amanhã, repetimos, de manhã também não poderemos vir à Eucaristia por causa desta condição. Virá só os que estão na lista dos aniversários que nós pronunciamos. E eu sei que vêm algumas famílias amanhã. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que fomos criados com o amor, com o sacrifício, com tantos aspectos nestes 40 anos da nossa história, mas sobretudo com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Um pouco por todo o mundo, os portugueses têm deixado as suas marcas e esta igreja e tantas outras igrejas que há no Canadá são testemunho desse amor e dessa fé dos imigrantes, daqueles que saíram de Portugal ao longo de todas as gerações. E nesse sentido tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, esplendor das almas fiéis, enchei o mundo com a vossa glória e dai-nos a conhecer a todos os povos a claridade da vossa luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus.
Se lhes pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele escuta-nos. E sabendo que nos escuta em tudo o que lhe pedirmos, sabemos também que alcançaremos o que lhe tivermos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não o leva à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Se de fato o pecado cometido não leva à morte, há um pecado que leva à morte. Não é por este pecado que eu digo que se reze. Toda a iniquidade é pecado, mas nem todo o pecado leva à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, porque o guarda aquele que foi gerado por Deus, e o maligno não o pode atingir. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro está sujeito ao maligno. E sabemos também que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro por seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Meus filhos, guardai-vos dos falsos deuses. Palavra do Senhor. Abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Aclamai o Senhor, filhos de Deus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória do seu nome. Adorai o Senhor no seu átrio sagrado. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, foi Jesus com os seus discípulos para o território da Judeia, onde se demorou com eles e começou a batizar. João batizava em Enome, perto de Salim, porque ali a água era abundante e aparecia muita gente para se batizar. João ainda não tinha sido encarcerado. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram ter com João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo na outra margem do Jordão e de quem deste testemunho, anda a batizar e todos vão ter com ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós próprios sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Messias, mas aquele que foi enviado à sua frente.
Quem tem a esposa é o esposo. E o amigo do esposo que o acompanha e escuta sente muita alegria ao ouvir a sua voz. Essa é a minha alegria, que agora é completa. Ele deve crescer e eu diminuir. Palavra da salvação. O Evangelho que nós acabamos de escutar, de proclamar, as leituras da Igreja não são lidas, são proclamadas. E, portanto, não é a minha palavra, não é a palavra de quem vem ler. Nós estamos a ler a palavra de Deus. E por isso, nós formos assumindo isto, nós proclamamos a palavra de Deus. Não a lemos. Lê-se um jornal, lê-se um título, lê-se qualquer coisa. Mas a palavra de Deus é proclamada. Deveria ser no ambão, mas por causa da transmissão e que só temos um micro, portanto pedimos desculpa, mas não faz sentido ser em cima do altar. Mas compreendemos pela dificuldade, porque o micro não apanha para a transmissão. Hoje o Evangelho desta véspera, do dia do batismo do Senhor, que nós celebramos amanhã, é de São João, tirado do capítulo 3, versículo 29 a 30. E aquilo que sobressai, há uma palavra grega, que é ego, que significa em grego eu, que deu origem egocêntrico, egoísmo, é a raiz de muitas palavras. E o ego, uma pessoa que coloca o ego, é uma pessoa que não olha para os outros. Uma pessoa egoísta só olha para si. Só olha para as suas coisas. O seu ego, e pronto, final. E esta palavra grega, que depois vê dando tantas outras palavras na nossa cultura, todas as palavras egoísta, egocêntrico, etc., têm todas a mesma raiz e significam, têm um significado, este significado. O ego afasta de Deus. Quando nós nos centralizamos em nós, afastamos de Deus. Quando só olhamos para o nosso umbigo, afastamos de Deus. Nada cabe, só nós. As nossas coisinhas, as nossas doenças, as nossas preocupações, as nossas coisinhas, todas é a atitude do egoísta. E o Evangelho de hoje fala-nos que João Batista não era egoísta. João Batista termina: esta é a minha alegria e ela está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Todo o Evangelho culmina nisto. João Batista ficou alegre porque Jesus Cristo estava a crescer e ele a diminuir. O Evangelho de hoje é a continuação do dia de amanhã. Jesus foi batizado, portanto isto não é uma telenovela. O Evangelho não é uma telenovela. O de hoje é depois. Jesus foi batizado e depois, até porque amanhã vamos ler o Evangelho de São Lucas, outro evangelista, e estava já a batizar. E os discípulos com ciúmes vieram dizer a João Batista: olha que aquele quem tu deste testemunho está a batizar. E João, que veio para preparar a vinda do Messias, disse: não vos preocupeis, não vos preocupeis. E João dá-nos uma grande lição. João proclamava o reino de Deus, que estava se aproximando, e uma vez que o reino de Deus chega, que está presente em Jesus, os discípulos vão questionar João a respeito do testemunho, do anúncio e da pregação do Senhor. E é uma beleza nós vermos a atitude de João Batista. João Batista é o que diz: é o noivo que recebe a noiva, mas o amigo está presente e escuta-o. Quem recebe a noiva não é o amigo. O amigo está presente. Quem recebe a noiva é o noivo.
João é o amigo do noivo e ele enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. Por isso o coração dele exulta de alegria, diz no Evangelho de hoje. São João, capítulo 3, versículo 29. Uma vez que João é o amigo do noivo, uma vez que ele preparou a noiva para que recebesse o noivo Jesus, a noiva é a igreja e somos nós. O noivo é o povo de Deus. E, portanto, ele preparou a noiva para Cristo. E a sua missão está cumprida. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade de egoístas, e prepara o nosso ego. As pessoas a serem mais egoístas, quando na verdade temos que ser tomadas pelo exemplo de João Batista. Os tempos em que vivemos, temos que ter muito cuidado para não tomarmos o lugar de Jesus. Olhai que nós ouvimos por aí tantas pregações, tantos anúncios, tantas religiões, e algumas a gente ouve não sabe, para e diz, mas onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus nisto? Onde para Jesus? E muita sabedoria, muita coisa bela, mas Jesus não se vê. Olhar, por exemplo, no dízimo. É uma guerra com o dízimo. Jesus, olhai para a velhinha que trazia a mão debaixo do saio, escondida, deitou mais que os outros todos. Portanto, a oferta é o que tu quiseres, é aquilo que estiver no teu coração. Mas batalhas. Pois no Antigo Testamento estava lá o dízimo, mas Jesus já veio. Jesus deu-nos este exemplo da velhinha. Tem que ser do teu coração, tens que dar com amor. Se não des com amor, não vale nada. Não interessa. Não importa a tua oferta. O que não é o tamanho da tua oferta, é o teu coração, a forma como tu dás, o amor como tu dás. É isso que é importante para Jesus Cristo. E nós vemos para aí uma grande confusão, uma grande anunciar e andar. Onde está Jesus? Coloquemos-nos de joelhos, ajoelhemos-nos, rezemos, meditemos a palavra de Deus, olhemos por exemplo dos santos, e deixemos daquela questão de que somos donos da verdade, descobrimos a verdade, sabemos a verdade. Nenhum de nós, é o testemunho da nossa raça, se assim se pode dizer portuguesa, nós nascemos pessoas tão humildes, tão nobres, tão grandes, tão valentes, que sofreram tanto por amor. É isso. É esse o exemplo dos santos. Nós, cheios de dores humanas, reclamamos porque ninguém se lembra de nós. E é verdade, e sobretudo nesta pandemia, eu quando estou aqui a rezar e a transmitir, lembro-me de tantas pessoas que estarão a sofrer tanto, com tanta dor em casa. É tão difícil a solidão. É um veneno. E nós temos que nos preocupar com isso. Mas também há outro perigo. O perigo do mundo ser reconhecidos, aplaudidos, lisonjeados, gabados, colocados no pedestal. E gostamos disso. E às vezes é bom nós termos uma palavra de ânimo, mas isso é outra coisa. A sociedade do ego é perigosíssima. Hoje estamos num tempo perigosíssimo, porque a verdade é o que alguns quiserem. A verdade já não é a verdade, é o que um determinado grupo quiser.
E nós estamos a dar passos muito perigosos. Muito perigosos. A sociedade que exalta o ego de cada um, e agora os tempos das redes sociais, que também estão para acabar, as redes sociais, esta noite acordámos de manhã, o mundo todo em polvorosa, porque houve companhias particulares que bloquearam o presidente que ainda está em funções dos Estados Unidos. O Facebook, o Twitter, bloqueou a conta, não vale mais, não fala mais. Até eu que sou um pobre, e toda a gente do mundo. Nós os católicos lembramos-nos, nos anos 90, do que se fez, da gritaria com a Inquisição. A Inquisição começou por tirar a palavra. E agora, todos nós sabemos que certos grupos, quando falam muito de uma coisa, é o que querem fazer. Como é que nós vamos dormir em paz quando vemos que companhias privadas tiraram a palavra do presidente dos Estados Unidos? E nós católicos, eu não estou a dizer tem razão ou não tem razão. As companhias não têm, porque assustaram o mundo todo, assustaram toda a gente. Tudo hoje, quem lida com a internet, está à espera de ser bloqueado. Se puseres qualquer coisa que suas excelências não gostem, quem é que manda nisto? Quem é que está por trás? O que é que estão a querer nos dizer? Bloquearam as contas do presidente dos Estados Unidos, que ainda está em funções. E isto tem significado. Nós sabíamos. E um daqueles que vamos sofrer mais é a Igreja. A Igreja tem-se preparado nos últimos tempos para ser proibida, para ser bloqueada, para ser espizinhada. Isto é evidente. Mas nós, católicos, gostemos ou não gostemos, isto tem significado. Isto tem significado. Foi de ontem para hoje. E a grande maioria nem sabe, passa ao lado, os meios de comunicação não falam disto, e se falam com uma pintura de bem. Muito bem. Estão certos porquê? É o ego, o egoísmo, grupos que têm a verdade e ponto final. Estão certos e ponto final. Nada mais pode... Eles é que estão certos e ponto final. Não há discussão. Nós que viemos num tempo e criámos esta sociedade em que vivemos, e é angustiante, eu estou angustiado, eu tenho vivido angustiado, e toda a gente sabe, quem está mais ou menos informado, que as coisas vão piorar. Mas é tremendamente significativo. É tremendamente significativo. O perigo, a sociedade do ego leva as pessoas a serem mais egoístas. Tirou-se Deus. Não se vai poder falar de Deus. Querem varrer-nos Deus da nossa família, das famílias. Querem tirar de Deus. Têm trabalhado devagarinho. Isto é um sinal. Isto é um sinal. E é angustiante. E é perturbador. E nós, católicos, temos que ter consciência que o projeto... Olhai para as escolas, para os nossos jovens, a maioria é educada no saber de Deus. E depois, a seguir a Deus, vêm os outros valores. Vêm todas as outras questões. Então que o Senhor nos dê força e que o exemplo de João Batista nos anime e que saibamos distinguir o ego do altruísmo e a abertura ao outro. O outro também sabe, o outro também pensa, o outro também tem cultura, o outro também tem uma história. E nós católicos temos que pensar um pouco nisto. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Com humildade coloquemos as nossas preces diante de Deus, rezamos pelos nossos irmãos que partiram esta semana na nossa comunidade e todos aqueles que têm partido em todas as comunidades, sobretudo as comunidades portuguesas. Nós, esta semana, partiu o nosso irmão José Garrido e o Sr. António Vaz. O funeral do Sr. António Vaz será na terça-feira, mas como sabemos, só podem participar 10 pessoas. E rezemos pelos Estados Unidos e também pelos militares dos Estados Unidos, nesta hora difícil. Nós habituámos-nos, crescemos na segurança e dos valores da liberdade, da democracia, de grandes valores que os militares dos Estados Unidos nos habituaram ao longo dos tempos. Rezamos por todos e sobretudo por esta hora, por este momento, e como portugueses temos tantos filhos portugueses na polícia dos Estados Unidos, no Canadá. Eles melhor que nós saberão os momentos difíceis que passamos e o que as coisas significam. Esta ontem foi terrível de significado. Foi terrível de significado. E temos que rezar pelo povo dos Estados Unidos, porque habituaram-nos, e nós queremos e desejamos que continue a nortear o mundo em que nós nos habituamos a viver e a crescer em liberdade e em democracia. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra,
mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelaste hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, eis-nos, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com um olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero pedir mais uma vez, amanhã na missa das 9h30 e das 11 em inglês, só podem estar 10 pessoas, portanto, mais uma vez o sacrifício, não participarmos e oferecermos a Deus esse sacrifício
porque eu sei que muita gente gostaria de vir à igreja e, portanto, ofereçamos esses sacrifícios e façamos em comunhão espiritual e através das orações rezemos e, sobretudo, preocupemos-nos também com o nosso mundo e com os sinais. Deus fala-nos através dos sinais e através dos sinais que vamos tendo, Deus fala-nos. É só preciso abrir a nossa inteligência. Portanto, a todos muito boa noite. Na terça-feira temos o funeral do nosso irmão António Vaz, mas também só poderá vir a família, mas teremos a transmissão através da internet. A todos boa noite, bom domingo e boa semana, e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.